Vamos entrando, galera. Daqui a pouco começa. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live especial para vocês. Pronto, apareci. Tudo bem? Boa noite, então. Mais uma live simultânea aqui pelo Instagram e também pelo Periscope. Então, boa noite, sejam bem-vindos. É um prazer falar com vocês novamente. Pessoal do Periscope, como sempre, eu vou pedir para compartilhar a transmissão e também para vocês convidarem os seguidores. Convidem os seguidores, vamos compartilhar conhecimento. Sexta-feira, né? Aquela preguiça, final de semana, aquela vontade de descansar, de ir para balada. Então eu vou aproveitar essa data propícia para passar para vocês mais uma live importante que vai ajudar nos estudos de vocês. Então vamos lá, Guga, Marcela aqui pelo Instagram, Paula, bastante gente, Bruno, Dani, tamo junto. Galera, seguinte, ó. Qual que é o tema da live de hoje? Tenho certeza que a maioria aqui de vocês quer passar no concurso público. É o sonho de grande parte das pessoas que me seguem. Então a live de hoje é uma dica para te ajudar na aprovação. Eu citei no tema da live, aprenda com um menino de 19 anos. Você quer passar no concurso? Quer ser aprovado? Aprenda com um menino de 19 anos. É isso mesmo, 19 anos. 19 anos. Lá do interior de Minas Gerais. O nome dele é Pedro. Ele poderia se chamar Davi. Depois eu explico por quê. Mas o nome dele é Pedro, 19 anos, lá de Minas Gerais, interior de Minas Gerais. Então, para vocês entenderem o que aconteceu, ó, eu vou contextualizar. Há alguns dias, eu fiz uma publicação nas minhas redes, um simulado para o pessoal treinar para a prova discursiva. Joguei lá 2 questões. Para o meu espanto, muita gente ficou com medo de participar. Medo, preguiça, vergonha, receio, timidez, etc. Muita gente ficou com bobeira e não quis participar. Muito bem. Enquanto isso, Pedro, um menino de 19 anos, lá do interior de Minas Gerais, participou. Passou o trator, participou, acertou, passou o trator. Isso chamou minha atenção. Sabem por quê? Porque muita gente que deixou de participar já é formado em direito. Estufa o peito para falar, eu sou concurseiro, eu estudo o dia inteiro. Muita gente que deixou de participar tem pós-graduação, já advoga. Enquanto isso, um menino de 19 anos, lá do interior de Minas, vai e participa. Iniciativa e coragem, isso chamou minha atenção. Aí eu peguei e falei, Pedrão, parabéns, você tem um futuro maravilhoso te esperando. Você vai longe. Coloquei lá na publicação. Até fiz uma outra publicação, fiz questão de elogiar ele publicamente e ainda vou mandar um livro meu para ele. Elogiei o Pedro. Falei, pô Pedro, eu me identifiquei em você, porque quando eu tinha 19 anos também, eu fazia igual você. Eu ia para cima, eu era corajoso, eu tinha iniciativa. Foi isso que fez eu chegar aqui. Me identifiquei com o Pedro, com o jeito, com a iniciativa. E para minha surpresa, depois o Pedro mandou uma mensagem para mim. Professor Tiago, muito obrigado, fiquei muito agradecido pela sua mensagem. Saiba que eu fui aprovado em primeiro lugar no Ministério Público como estagiário aqui no meu estado. Me identifiquei mais ainda com o Pedro, porque na minha época de estudante, eu também fui aprovado em primeiro lugar como estagiário, só aqui no MPF. Então vejam, esse garoto tem um perfil que vai longe. O meu faro, mais uma vez, não me enganou. Por quê? Porque ele tem iniciativa.
Quanto mais cedo você criar coragem, quanto mais cedo você criar vergonha na cara, melhor vai ser para você. Ele começou agora com 19 anos. Olha o pique desse menino, primeiro lugar no MP, que é um concurso disputado. Não achem vocês que é estagiário que não é disputado. É super disputado. Na minha época, a concorrência era altíssima. Continua sendo. Por quê? Lá no MPF, a gente trabalhava 4 horinhas e ganhava R$1.000. R$1.000. Advogados que acabaram de se formar em muitos lugares ganham 1.000 e pouco. Então é muito concorrido porque ajuda nos estudos, ajuda na faculdade. Então a concorrência é alta. E o menino de 19 anos foi e passou em primeiro lugar. E, como se já não bastasse isso, ele vai numa rede social de um professor, chama a atenção desse professor, porque ele teve coragem. Ele passou o trator, ele deixou comendo poeira, ó, um monte de formado em direito, um monte de pós-graduado, um monte de concurseiro que estufa o peito, um monte de advogado e por aí vai. Aí pergunto para vocês, qual que é o segredo? É acordar. Quanto mais cedo você acordar, melhor. Eu, desde o começo da faculdade, eu tive comprometimento. Isso facilitou demais a minha vida. Por isso que eu não fiz cursinho e fui aprovado em vários concursos. Por isso que eu passei de primeira em vários concursos. Na OAB, para delegado. Porque desde o começo da faculdade, eu tinha comprometimento. Igual o Pedro. Pedro também, comprometido. Pode anotar aí, daqui a alguns anos, quando ele se formar, não vai demorar muito, ele vai passar. Ele quer ser delegado também. E vai passar de primeira, Pedrão. Você vai assistir depois dessa live, se você não estiver assistindo agora, você vai ser aprovado em primeiro lugar. Vai ser aprovado na primeira tentativa. A possibilidade disso acontecer é grande, porque você tem perfil de vencedor, você tem perfil de guerreiro. Entendeu? Agora, tem muita gente que leva a faculdade na brincadeira. Vai no barzinho, mata a aula. Ah não, vou começar a levar a sério no segundo ano. Aí quando vê, já está no terceiro, já está no quarto, já está no quinto. E aí acabou a faculdade. Aí fica, nossa, desesperado. Ai, eu já reprovei 10 vezes na OAB. Ai, eu não sei o que acontece comigo. Ai, eu sou burro. Não é nada disso, é que você não acordou para a vida. Tem que tirar vergonha na cara. O segredo para você não sofrer muito no concurso é acordar para a realidade. Quanto mais cedo você acordar, melhor vai ser. Se você está na faculdade agora, desde já acorda. Fala assim, ó, vou passar o trator nos 5 anos. Quando você se formar, você passa no concurso. Não precisa nem gastar dinheiro com cursinho. É só levar a sério, é só estudar em casa. E quem já está formado e continua perdendo tempo, está na hora de acordar. Tem que acordar, senão não vai adiantar. Bom, tem uma aluna minha, mandou foto para mim, durante a semana, enchendo a cara com as amigas, no Aue, na música, Meu Pai Te Ama, festejando, em pleno dia de semana. E já está chegando a prova de delegado lá de Goiânia. A gente já está na véspera praticamente, falta menos de uma semana. Como que vai ser aprovado assim? Entendeu? Depois não adianta chorar, não adianta ficar, ai, não sei porque eu não passo no concurso, ai, qual que é o segredo? Aí começa a procurar fórmulas mágicas, não vai adiantar. É tudo questão de postura, é questão de iniciativa, é questão de acordar para a vida. Tenho certeza que a maioria aqui de vocês, se tivesse levado a sério, quem não levou, se tivesse levado a sério a faculdade, já teria passado. Ou sofreria menos. Entenderam? É tudo questão de postura. Enquanto muitos colegas enchiam a cara e no barzinho matava aula, eu estava lá estudando, estava lá camelando, estava na biblioteca, estava de madrugada acordado, estava em casa confinado. Então é assim, sigam o exemplo do Pedro. Sigam o exemplo do Pedro, está lá no meu Instagram, publicação. Sigam o exemplo do Pedro. Quem está na faculdade, acorda, você vai encurtar seu caminho. Se você já se formou, dá tempo de acordar também, sempre há tempo. Só que quanto mais tempo demora, mais difícil vai ficando. Mas se você já acabou a faculdade e ainda não acordou, tá na hora de acordar. É foco, é iniciativa, é coragem. O Pedro tinha tudo para não ter participado do meu desafio. Ele podia ter pensado assim, ó. Ele podia ter pensado assim,
Ai, mas eu tenho 19 anos só, né? Ai, eu tô meio inseguro, ai que vergonha. E se o delegado não gosta da resposta? E se eu falar babaquice? Ai, mas nossa, mas tanta gente segue ele. Com certeza vão ter respostas excelentes lá. De pessoas já formadas, com conhecimento amplo. Pedrão não quis nem saber, foi lá e passou o trator. Ele falou que se, né, F, 3 pontinhos. E foi lá e participou. E foi assim que ele chamou a atenção. É assim que ele chama a atenção da vida. É assim que ele atrai o sucesso. É assim que ele encurta o caminho. É assim que ele vai realizar o sonho dele. Chamando, batendo no peito, ó, chamando a responsabilidade para ele, batendo a bola no peito, ó, falar, a responsabilidade é minha, eu vou invadir a área, eu vou driblar, eu vou fazer o gol. E se cair, eu vou levantar. É assim, tendo coragem. Olha aqui que cenário, né? Um menino de 19 anos deixou um monte de gente, muito melhor que ele em tese, para trás. Olha que glória, olha que glória. E por que eu falei, coloquei, né? Coloquei entre parênteses Davi. Porque o Pedro se identifica com Davi. Já ouviram aquela história do Davi e do Golias? Davi, né, baixinho, Golias, um gigante. Davi vai lá e vence o Golias. Ele contraria todas as apostas. Ele quebra todas as expectativas. Então o nome dele é Pedro, lá do interior de Minas, 19 anos. Mas ele poderia ser o Davi. Assim como eu fui também o Davi várias vezes. Assim como a maioria de vocês aqui se comporta como o Davi. 90% de quem está assistindo agora a live passa dificuldade. 90%. 90 e poucos por cento. Por quê? Porque é a realidade da maioria dos brasileiros. A maioria dos brasileiros passa dificuldade. Um seleto grupo de pessoas especiais que tem a ajuda do papai e da mamãe. E tem que aproveitar a ajuda. Ótimo, sorte sua, aproveita. Agora, se mesmo tendo a ajuda do seu pai e da sua mãe você não aproveita, você é um vagabundo. Você não tem vergonha na cara, a verdade é essa. Se você não precisa trabalhar, seu pai e sua mãe te banca, e você não tem coragem de estudar, de passar, você não tem vergonha na cara. Se você fica cachaçando, indo pra balada, tendo tudo ao seu alcance, você não aproveita a oportunidade, você não merece passar, porque você é um sem vergonha. Enquanto milhões de pessoas estão sofrendo para realizar um sonho, você que tem todas as condições, você não aproveita. Então não merece passar mesmo. E a vida vai ensinar da forma mais dolorida, que é por meio do fracasso, da frustração. Agora, a grande maioria dos brasileiros, eu, vocês, a grande maioria sofre. A grande maioria passa pela fase Davi Golias. Qual que é a fase Davi Golias? A fase Davi Golias é quando está tudo contra. Todo mundo está torcendo contra. As condições são desfavoráveis. Você tem tudo para cair. Você tem tudo para chorar, para não dar certo. E você contraria todas as expectativas. Você vai lá e derruba o gigante. Começou da faculdade, eu tinha que ir a pé. Tinha que andar pra caramba. Ir e voltar, voltava tarde, de madrugada. Passava lá por ruas escuras, perigosas. Uma vez foi assaltado. Depois que eu comecei a ter carona. Davi contra Golias. Davi contra as dificuldades. Não tinha dinheiro para comprar livros. E daí? Encontrei meus caminhos. Os caminhos estavam fechados, eu abri os meus próprios caminhos. Abri as minhas crateras. Construí o meu caminho. Eu poderia inventar várias desculpas. Ai, mas eu não estudo porque eu não tenho dinheiro para comprar livros. Ai, mas os livros da biblioteca estão desatualizados. Falei, que se F 3 pontinhos. Ia na biblioteca, me virava, ia no sebo, pegava material na internet, pelo Google, pelo YouTube. Eu não fiquei arrumando desculpas. Fui lá e passei o trator desde sempre. Entenderam? Então é assim, as dificuldades vão aparecendo mesmo, mas vocês têm que superar. É Davi contra Golias. E é muito mais gostoso você superar as dificuldades. Quem tem condições e é aprovado, parabéns, tem os seus méritos, claro. Só que não dá pra gente comparar com a aprovação daquele que tinha tudo contra ele. Então parem de ver nas dificuldades aqueles monstros de 7 cabeças, aquelas coisas intransponíveis.
Não, veja na sua dificuldade a glória. Enxergue a glória, fala assim, ó, eu tô, ferrado, tô ruim, mas quando eu superar isso, lá na frente eu vou lembrar, eu vou olhar para trás e vou falar, que legal, eu sou um vencedor, eu superei muitos obstáculos para chegar aqui. Então, lá atrás eram dificuldades que fizeram você chorar, que deixaram você triste, que fizeram você perder o sono, lá atrás. Mas lá na frente vão ser as suas glórias. Você vai ter história para contar. Você vai estufar o peito e vai falar, eu superei isso, eu tive capacidade. Então, na maior parte das vezes, é Davi contra Golias. É Davi contra Golias. Várias vezes comigo foi Davi contra Golias. Eu já falei para vocês, tinha que ir a pé, que não tinha livros para estudar. Eu passei a faculdade inteira com um vade-mecum, não tinha dinheiro para comprar livros. Entenderam? E foi sempre assim, Davi contra Golias, eu sempre indo para cima, atacando. Sempre. Uma faculdade que tinha muitas pessoas com boas condições, eu podia me sentir intimidado, eu não vou participar, eu não sei o que, ele tem boas condições, eu não tenho, eu sou pobrezinho. Eu falei que se F3 pontinhos, ia pra cima, participava e falava, vou ser o melhor, e fui o melhor. Tanto é que eu ganhei o prêmio de melhor aluno, melhor média. Então essa foi a forma que eu encontrei para superar os meus obstáculos. Encarando de frente os meus problemas, destruindo, passando o trator literalmente contra tudo e todos, sempre com muita fé e força de vontade. Quantas vezes não falaram para mim, isso você não vai conseguir, isso é impossível, isso é difícil. Eu fui lá, chamei a responsabilidade para mim, e foi sempre Davi contra Golias. Sempre, 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 sempre. Vocês acham que é fácil passar em concurso sem cursinho? É horrível, é difícil. Vocês acham que é fácil durante a faculdade você não ter condições financeiras boas? Vocês acham que é fácil estudar no hospital? Vocês acham que é fácil estudar após a perda de pessoas queridas, após mortes? Vocês acham que é fácil estudar quando você leva um pé na bunda? Quando você encontra uma pessoa sem noção que te deixa ruim? Tudo que vocês puderem imaginar, quase tudo aconteceu comigo. E mesmo assim, sempre foi Davi contra Golias. Eu contra o mundo, eu contra as condições desfavoráveis, eu contra as coisas difíceis. Mas graças a Deus, com muita fé e força de vontade, eu cheguei até aqui. Então vejam os seus problemas com outros olhos, entendeu? Vejam os seus problemas com outros olhos. A essência é essa, pessoal. Veja no seu problema uma oportunidade lá no futuro de você obter a glória. Você vai olhar para trás e vai falar, eu superei tudo isso. Entenderam? Então, fiquem tranquilos. Vale a pena. Acreditem em vocês, acreditem nos sonhos de vocês. Vai ser Davi contra Golias? Vai. A gente se sente pequeno, a gente se sente fraco, vulnerável. O Davi. E os problemas geralmente são os Golias, enormes, gigantes. Parecem ser impossíveis da gente vencer. Mas com muita determinação, fé e força de vontade, vocês vão sim vencer. É só acreditar em vocês. É só ir para cima. Vai para cima. Vai para cima. Aprende isso, vai para cima. Não fica com vergonhinha, com timidez, com mimimi. Ai, que vergonha, eu não acredito em mim, eu sou inseguro. Ai, eu acho que eu sou burro. Ai, tem gente melhor que eu. Para com isso. Para com isso, vai para cima. Eu podia ter pensado também, nossa, concurso público que eu vou participar para delegado, tem várias pessoas que já são policiais, eu não era da área. Eu vou encontrar lá no concurso público candidatos que se formaram em faculdades públicas, eu não me formei em uma faculdade pública. Eu vou encontrar pessoas mais velhas. Eu vou encontrar pessoas com mestrado. Eu vou encontrar pessoas com pós-graduação. E daí? E daí? Isso em nenhum momento me afetou. Deixei um monte de gente para trás, que em tese eram muito melhores que eu, no currículo, financeiramente, intelectualmente. E por quê?
porque eu sempre tive isso comigo. Eu confio em mim, eu posso, eu mereço, eu vou pra cima, eu sempre fui pra cima. Se for pra cair, cai atirando. Apaga, mas não bate. Como falam, né, no jiu-jitsu. É honra, é força de vontade, é fé. É assim que vocês vão conseguir. Mas tem que ter o espírito de guerreiro. Não tem que ter espírito de bunda mole. Aí eu tô com medinho. Pô, tem que acordar. É guerra, é guerra. É espírito de guerreiro. É guerreiro, é guerra. Para dar orgulho para você realizar seus sonhos, para você ter orgulho de você, para você se sentir um vencedor, para você contar histórias para os seus netos futuramente, para a sua família sentir orgulho de você. Isso é espírito de guerreiro. É confiar em você. Ainda que você leve uma surra, vai para cima. Pelo menos você tentou. Agora fica se omitindo, fica com bobeira, fica com infantilidade, aí não. Aí a vida vai te dar uma surra enorme. Imagina os paraquedistas que ficam por aí. Quando eles encontram um perfil igual ao do Pedrão no concurso público, eles são triturados, eles são dizimados. Por quê? O Pedrão tá no foco, ele tá na pegada, ele tá no pique. Imagina esse menino agora, no começo da faculdade, com 19 anos, ele já fez tudo isso. Imagina se ele manter o pique. Ele vai tratorar, ele vai ser aprovado logo. Pode escrever aí, pode escrever aí. Daqui 4, 3 anos, vocês vão conferir. Meu faro, meu filho não me engana. Como eu já passei por isso, eu sei detectar quando a pessoa tem um espírito de vencedor. Entenderam? Então é isso, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que ajude vocês, espero que sirva aí para alguma coisa, né? Não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro, tá? Não deixa, porque é importante. Isso é pro bem de vocês, é para a vida. Tá bom? Não é bobeira, é tudo para a vida, é tudo pro bem de vocês, para evolução, pro progresso, pro aprimoramento. Então é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E viram que legal, né? Uma coisa atrai outra. Mas isso é assunto para outra live. Mas quanto mais você busca o sucesso, quanto mais você busca coisas boas, mais você atrai. Fiz a publicação lá falando sobre o Pedrão, sobre o Ministério Público, que eu fiz estágio, que o Pedrão passou em primeiro. Aí, para minha surpresa, vai lá, Rogério Sanches Cunha, curte e passa a me seguir. Então, fiquei muito contente, né? Mais um ídolo me seguindo. O Márcio, do Dizer o Direito, que é um monstro, né? O Márcio, juiz federal, que fiquei muito contente também. Enfim, ultimamente só está caindo coisa boa nas minhas redes, na minha vida, graças a Deus, porque eu sempre busquei atrair isso. O Márcio começou a seguir, depois Pedro Lenza, Pedro Barreto, agora Rogério Sanches, entre outros. Então a gente atrai aquilo que a gente busca. Se você quer, com todas as forças da sua alma, e se você persegue isso, se você acredita, se você tem fé no seu coração, você começa a atrair, você começa a alcançar. É o que eu já falei várias vezes. Se você quer ser um deles, busque essas pessoas. Siga os exemplos delas. Siga nas redes sociais, leia os livros, participe das palestras, pegue fotos, pegue autógrafo, sinta essa energia, compartilhe essa energia, respire o mesmo ar. Um dia você vai chegar perto dessas pessoas, talvez até ser uma dessas pessoas. É claro que para mim falta muito ainda, né, para ser um deles, mas eu vou continuar perseguindo isso, porque eu sempre quis e eu vou continuar. Eu acho que eu estou no caminho certo, tá? Então busquem isso. Mas aí é assunto para outra live, né? Essa parte é assunto para outra live, tá bom? Então é isso, meus amigos, que eu queria passar. Para quem não me segue ainda, segue lá. Pedro Barreto é fera também, né? Pedrão o cara tem um coração enorme, né? Um coração de Golias. Então é isso, meus amigos. Quem não me segue ainda, sigam lá, tá bom? No Periscope, no Instagram, no Snap e no YouTube. Então no Periscope, no Instagram, no Snap e no YouTube, eu estou como Delta Thiago com TH. Sigam lá que eu sempre posto dicas em todas essas redes. Só no Facebook que eu estou como Delegado Thiago com TH. Tá bom? E tá chegando Goiânia, né? Quem vai participar aí do aulão do Saber Mais Direito? Quem vai participar do aulão do Saber Mais Direito? Lá em Goiânia.
Vamos passar o trator em Goiânia, o CESP, né? O CESP vai ficar para trás. Vamos passar o trator. Tá chegando, falta menos de uma semana. Vai ser muito bom encontrar vocês lá em Goiânia, tá bom? Então é isso, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima e bom final de semana, tá bom? Valeu, pessoal, tamo junto.